O meu Dom Quixote e o Sancho Panza da areia monazítica, por favor, doutor Walter. É a única estância radioclimática da América do Sul e uma das mais importantes do mundo. Não foi eu quem disse. Quem disse foi o presidente da Sociedade Europeia de Spa, que lá na 14ª Feira Internacional de Turismo de Saúde, Turismo de Bem-Estar, Termalismo, Talassoterapia e Spa, acontecido em termas de Rio Hondo, no norte, já quase para cima do deserto de Tucumã, numa cidade pobre, que eu não vi uma janela aberta, eu não vi uma pessoa no quintal, mas vi 220 hotéis, sendo vários de 5 estrelas, muitos de 4, muitos de 3, e de 2 eu não vi, nem de 1. É impressionante o contraste. Alguém tem que estudar isso, alguém tem que publicar isso. Hein? Não, pelo seguinte, porque é das águas termais. As águas, toda casa recebe água aquecida, nascente, normal. Os hotéis, tem piscina, por exemplo, nós ficamos num hotel que tinha dia que não dava para você tomar banho, de tão quente que era a água. Várias vezes, eu não consegui tomar banho no banheiro. Não consegui tomar banho. Tive que deixar passar um tempo para abrir a fria, para saber se caía alguma água fria. E eu não consegui. Então, tive que aguardar muito tempo para tomar banho. Bom, mas a estância radioclimática de Guarapari é uma estância que começou na década de 40, a descoberta de Guarapari com as areias monazíticas e a radioatividade natural, que é uma coisa rara, tanto assim que Guarapari é de terras raras, uma das suas areias. E Guarapari continuou até a década de 70, o ano de 73. Um mineiro de Juiz de Fora, de nome Antônio da Silva Melo, fez o curso de medicina em Berlim. E foi o único, naquela época, de 1914, justamente na época de Kawasaki, Hiroshima, ele conseguiu medir a radioatividade no sangue. Ele passou a ser um deus pequeno no mundo. Ele foi convidado pelo governo alemão para fazer parte do Instituto Radium de Berlim, de onde ele emanou, divulgou, era uma loucura em busca de distribuição da sua tese nas principais revistas. Aí ele veio para o Brasil. Quando chegou, logo na saída do navio da costa europeia, ele foi bombardeado por bombas inimigas. E ele conseguiu voltar. Mas ele não podia voltar mais para a Alemanha, porque o Brasil tinha declarado guerra à Alemanha. Então, ele foi para a Suíça. Chegou lá, renovou o seu diploma e medicou durante 4 anos. Depois, ele veio para o Brasil. Em rápidas pinceladas. Foi ele que fundou a Revista Brasileira de Medicina, que foi seu diretor durante muito tempo. Ele foi da Academia Brasileira de Letras, escreveu mais de 25 livros, que eu não consigo, só consegui 17 até hoje. Ele ficou na Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. Um dia falaram com ele, falou, olha, tem uma cidade lá no Espírito Santo e tal. Ele saiu, e ele conta aqui no livro que foi uma odisseia para ele chegar em Guarapari. Foi uma odisseia para chegar em Guarapari. Mas ele chegou. Quando chegou em Guarapari, naquela época, era uma colônia de pescadores, em 1937. O hotel que ele ficou, ele teve que arrumar jornal para tapar os buracos, que era feito, a parede era de taipá. Colocava aquela madeira, as ripas, né, depois chegava com um barro, um botava a mão de lá, o outro batia daqui e tal. Mas muitas vezes caía aquela massa e ele tinha que colocar jornal na parede do hotel para ninguém ver a mulher dele nua. E teve que colocar também nas tábuas do assoalho, colocar papel, para você ver como foi a chegada dele. E ele começou a sentir alguma coisa com a experiência dele de radioatividade. Aí ele começou a fazer experiências clínicas. Ficou durante mais de 30 anos. E só falando no livro dele, que lançou em 1971, Guarapari, Maravilha da Natureza.
de Antônio de Silva Melo. Guarapari Maravilha da Nação só teve uma edição, em 71. Ele morreu em 73. Em 1973, Guarapari morreu com ele, porque ninguém continuou o seu trabalho. Então, Guarapari morreu. Então, caiu os desmandos administrativos, eu não estou falando isso porque já fui prefeito, mas os desmandos administrativos em Guarapari foram de uma forma tão violenta que até construir uma cadeia de prédios de 15, 20 andares em cima da praia, da Areia Preta, que é justamente a praia que é pena que eu não trouxe aqui, eu não sabia que ia falar, não trouxe aqui os slides para mostrar a vocês a beleza de Guarapari. E começou, então, a ter curas. As pessoas se enterravam até abrir um buraco, deitava, outras pessoas jogavam areia preta, cobria. E ali ficava, dependendo da intensidade do calor, do sol, 1 hora, menos de 1 hora, 1h30, 2 horas. Eu mesmo, em 1951, meu pai, que era suplente de vereador em Cachoeira de Itapemirim, teve um mau jeito e estava andando todo. Ele chegou na Câmara de Vereadores, todo andando assim, e um outro vereador também, um italiano, da família Gava, o senhor João Gava, que era vereador, falou naquela... Eu não consigo imitá-la, mas mais ou menos assim, Marcelino, Marcelino, por que você está todo torto? Aí ele falou, João, estou com uma dor nas cadeiras. Que era, eu não sei se alguém sabe o que isso é, era o que mais se falava, dor nas cadeiras. Ninguém falava em reumatismo, ninguém falava em artrite, não falava em artrose, nada. Ele disse, rapaz, por que você não vai para Guarapari? Eu também estava pior do que você, Marcelino. Então, eu fui para Guarapari, deitei naquela areia preta, fiquei bom. No mesmo ano, papai foi para Guarapari e comprou uma casinha do lado da casa do seu João, lá no morro da igreja, construída por São José de Anchieta, que foi o fundador de Guarapari nos idos de 1500, 550, 555. Então, Guarapari, nesse livro, ele conta uma história da chegada dele. E relata que foram mais de 1.700 perguntas de médicos do Brasil todo. Não apenas reumatologistas, mas médicos de todas as especialidades, perguntando, escuta, que negócio é esse? Que cura que é aí? Então, ele sempre falava, olha, estamos fazendo pesquisa científica na base do mais puro empirismo. Nas curas, é preciso que alguém se aprofunde. Tem praticamente 80 anos que se fala da necessidade de se fazer a pesquisa científica. Eu liguei para todas as sociedades reumatológicas perguntando, escuta, você tem ideia, mais ou menos, se tem alguma pesquisa científica sobre a radioatividade natural? E digo natural porque 2 padres físicos, pesquisadores, cientistas, que viajavam no Brasil todinho procurando onde tinha radioatividade, quando chegaram em Guarapari, ficaram 2 anos pesquisando e mediu a radioatividade nas praias, nas ruas, nas casas, e naquela época tinha a MIBRA, um Industriel Mineral de France, que teve uma autorização para extrair as areias monazíticas. Mas só aquela areia amarelinha, que foi exportada com uma composição de urânio, de tório, de césio, de lítio, mas em quantidades mínimas. Então, dizia que foi feito para a primeira bomba atômica, foi feita com areias da radioatividade, mas aí era tão pequena que talvez até pode ter sido usada, mas não foi a razão da existência da bomba atômica. Mas foi profundamente aproveitada para fazer instrumentos de cirurgia óptica, de tratamentos ópticos, de tudo com relação ao problema da visão. E também para construir os mais lindos vasos daqueles castelos. Se você chegar hoje lá na Europa, vários castelos, e eu visitei, mas ninguém sabia. Eu sabia que era, porque alguém escreveu, mas se eu perguntasse lá, escuta, esse vaso sanitário foi feito com areias monazíticas de Guarapari? O cara não tem nem ideia disso. Mas foi exatamente as pias
dos apartamentos, desses castelos, tudo feito com areia monazite de Guarapari. Mas era normal. Tanto assim que eu, como ex-deputado federal, eu tenho acesso até hoje à biblioteca da Câmara e do Senado, eu queria uma aguinha, se tivessem. Então, eu consegui o parecer de 1900, de Rui Barbosa. Rui Barbosa, um parecer lindo, longo, mas muito consistente, dizendo que absolutamente nada. Foram respeitados todos os ditames da lei para que essa empresa ganhasse a concorrência para explorar. Mas o Dom Pedro II, sabendo da existência da radioatividade, naquela época, muito anterior, ele mandou buscar a mais alta autoridade sobre radioatividade do mundo, que estava na França, o doutor Gorseix. Então, ele veio e fundou a Faculdade de Ouro Preto, que foi a faculdade que, pela primeira vez na vida, fez uma análise das areias monazíticas, não de Guarapari, mas de Prado e Caravela, que foram as primeiras que encontraram. E a de Guarapari foi descoberta em 1898. Então, Guarapari já teve o nome de cidade-saúde. Mas milhares de curas. Eu mesmo estou colocando no meu livro um caso que era um espanto quando chegava na Praia da Areia Preta. Eu não sei se vocês sabem o que é padiola. Sabe o que é padiola? Hoje é maca, antigamente era padiola. 2 varões, pregavam a tábua, colocavam um colchão, colocava esse cearense, mas todo torto, ele só mexia os olhos e a boca, mais nada. Quando ele chegava, colocava a padiola no chão, desamarrava, um pegava de lá, e ele ficava assim, se pegasse aqui, no pé aqui, ficava durinho. Ele não curvava, não tinha flexibilidade o seu corpo. Tirava aquele senhor, abria um buraco, colocava e jogava areia preta. Eu mesmo fiz muitas vezes isso. Areia preta e ficava, dependendo da intensidade do sal. Em menos de 6 meses, esse homem chegou de muleta na praia. O que ele causava de espanto e de choro de crianças, houve o choro de alegria de ver aquele homem andando de muleta. Isso é apenas um, mas são milhares. E eu resolvi, então, eu não sou nada, não sou médico, acho que eu sou mais curandeiro do que... eu não mexo com isso, não. Mas, como diz todo mundo é espírita, todos nós somos espíritas. Por quê? Porque Deus, Jesus Cristo, aliás, Deus não, Jesus Cristo, pregado na cruz, as últimas palavras que ele proferiu, ele disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então tem. Quem que pode contrariar a palavra de Jesus? Uns têm um sentido religioso muito restrito, mas todos nós temos o Espírito dentro de nós e nós temos que preservar. Então, comecei a fazer levantamento. E fui ao Ministério do Turismo, doutora Carmen de Simone, da Práticas Integrativas, foi a minha grande incentivadora. Quando eu falei com ela que eu estava fazendo pesquisa, o que você precisa? Vou passar imediatamente. Então, me passou um e-mail, eu guardo isso com um carinho enorme. E aí comecei a pesquisar, fui pesquisando, e ligo para as universidades, acabei falando com a doutora Rosângela Zampero, lá na Universidade Sul de Minas. Eu liguei para todas. Agora, imagina, eu chegava assim, alô, quem está falando? Minha filha, eu sou aqui meu nome é Walter Depraz, eu sou aqui de Vitória, de Guarapari, e estou fazendo uma pesquisa sobre a radioatividade e tal, com a telefonista. Eu sabia coisa nenhuma. Eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que mudar. Aí, liguei para muitas e tal, inclusive lá para Sul de Minas. Eu falei, minha filha, tem alguém que mexe com radiografia, negócio de pulmão, de cabeça? Tem uma professora aqui que eu vou colocá-la para falar com o senhor. Aí chegou a doutora Rosângela Zampero, não é nada disso, ela é professora e tudo e tal. Mas a telefonista achava que ela mexia com radiografia. Aí me passou, foi aí que eu disse a ela, doutora Rosângela, me identifiquei e tal, papá. Aí ela brincou comigo, o senhor está fazendo pesquisa da minha Guarapari? Porque o mineiro é isso, Guarapari é de mineiro. Tem verão lá que você, para
arrumar um lugarzinho para botar uma toalha na praia, você tem que pedir licença. Ô, senhor dá licença um pouquinho, senhor, que eu estou precisando aqui, aí ele entende. Quer dizer, então, ela falou o seguinte, olha, eu vou colocar para o senhor falar com a pessoa que mais entende disso. Aí me deu o nome de Fábio Tadeu Lazzarini. Eu não conhecia. Aí ela também teve as suas precauções de segurança de não dar o telefone da residência dele. Claro que não. Aí acabei começando a falar com o doutor Fábio, tudo e tal. Daí um dia eu recebo um convite. Aí ele pediu, manda mais alguma coisa para mim. Aí mandei, porque a tese da professora Mariela Fonseca, que esteve no Instituto Militar de Engenharia por 2 anos, lá em Guarapari, medindo tudo. Então, tem pesquisas maravilhosas, estudos maravilhosos. Tem uma comissão japonesa que veio e ficou um determinado tempo em Guarapari, fez umas coisas mais lindas, só que eles não deixaram nada. E eu fui à embaixada do Japão, em Brasília, tentei tudo e tal, mas, coitadinho de mim. E o salário, ó. Aí não consegui, mas agora eu acho que a comissão. Bom, aí preparei, fui à Comissão Nacional de Energia Nuclear, fui no Departamento Nacional de Produção Mineral, fui ao Ministério das Minas e Energia, percorri o que eu tinha que percorrer. Levantei. Aí fiz um resumo sintético, fui lá na Fundação Ceciliano Abel de Almeida, da Universidade Federal do Espírito Santo, protocolei, porque ali é a parte que faz pesquisa. Não foi à frente, porque o Reinaldo Cento Ducati, que é o novo reitor, com quem eu, quando fui presidente do SEBRAE, ele trabalhou comigo na universidade durante 2 anos. Então, nós temos uma relação de amizade muito boa. Aí, eu fui à Universidade de Vila Velha, inclusive levei o doutor Lazzarini. Quando eu cheguei em Vila Velha, o reitor, doutor Manuel Ceciliano Salles de Almeida, que foi reitor 2 vezes da Universidade Federal, que hoje é reitor da Universidade de Vila Velha, quando eu falei com ele, disse, não, quem vai fazer a pesquisa, porque tem que ser uma entidade de ensino superior que tenha pesquisa dentro da sua grade curricular e dos seus trabalhos desenvolvidos de pesquisa, para poder, então, ser o representante para fazer essa pesquisa científica. Aí fui lá e ele disse, não, a minha mulher ficou curada lá em Guarapari. Ela tinha uma doença nas mãos, e chegou em Guarapari, ficou com vergonha de sair. Eu abri a porta do Fusca, naquela época, né? Era Fusca, o grande carro, que eu tive um também. Então, ela colocava a mão para fora, mas não podia encostar nada, porque ela tinha medo, entendeu, de encostar em alguma coisa, porque dava gritos de dor. E ela ficou curada. Então, ele falou, não, quem vai fazer sou eu. Aí mandou para o Conselho Universitário, da UVV, e o Conselho Universitário simplesmente negou, porque não tem física na grade curricular da UVV. Aí fomos lá no reitor, que, na mesma hora, aceitou, porque já conhecia há muito tempo o que era Guarapari, indicou para o doutor Marcos, que é professor de física nuclear e física aplicada, da Universidade Federal, e aí prepararam um projeto, ele e o doutor Lazzarini, mandamos para a FAPES, que é a Fundação de Auxílio à Pesquisa do Espírito Santo, que analisou, aprovou e criou 4 bolsas, sendo 3 bolsas de pós-doutorado e uma de física aplicada, que é a nossa, que comporta a pesquisa. Aí publicou o edital e, por sorte, olha que sorte, o doutor Lazzarini foi o vencedor dessa pesquisa nacional para preencher essa vaga, e no de coordenador. Então, nós vamos começar a pesquisa agora. Eu lamento não ter trazido aqui para mostrar a vocês Guarapari, é uma cidade linda, maravilhosa. Quer perguntar quem é Guarapari? Pergunta mineiro, pergunta carioca, pergunta paulista e pergunta, segundamente, que primeiramente é mineiro, pergunta os brasilienses. Eles tomam Guarapari. E Guarapari, então, eu tenho para mim que nós vamos começar a pesquisa, ainda depende de alguns procedimentos, né, que nós estamos já agilizando, o senhor sabe, e quero crer que brevemente, porque é uma pesquisa que vai demorar, no mínimo, minimorum, de 3 a 4 anos, porque a primeira pesquisa científica agora, para dizer como é que esse produto da radioatividade entra
nas articulações, e vai soltando, e vai soltando, e vai soltando, até... Eles vão ter que provar isso. É provar o óbvio. Mas, se você não fizer uma pesquisa científica do óbvio, o óbvio continua sendo óbvio, e nada mais. Então, eu tenho certeza que depois entra a classe médica, se prepare, quem quiser fazer pesquisa em Guarapari, conversa com as suas universidades, e para dar uma bolsa para vocês, para ir para Guarapari para participar disso. É o Talassoterapia tropical. Talassoterapia tropical, exatamente. Então, quem quiser, peça a sua universidade e mande 1 ou 2 representantes para participar dessa pesquisa em Guarapari. E, sob as bênçãos do Estado do Espírito Santo, eu desejo uma vitória e uma Guarapari, cidade de saúde para todos. Obrigado.